Apocalipse 3, a partir do versículo 7, diz assim: Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: Estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se-ão aos teus pés e conhecer que eu te amei, porque guardastes a palavra da minha perseverança. Também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, far-lo-ei coluna no santuário de Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte de Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aleluia. Amados irmãos, talvez você não entenda, mas o livro de Apocalipse é um livro de consolação. Por mais que use algumas figuras inusitadas, estranhas, diferentes, e quem já leu o livro de Apocalipse sabe do que eu estou dizendo, mas um livro escrito para a igreja do Senhor Jesus, e de tal maneira ela é comunicada aqui para 7 igrejas, é a própria pessoa do Senhor Jesus, falando com o apóstolo João, nesta época, já um dos últimos apóstolos, o último apóstolo vivo. E quando Jesus fala com ele diz, olha, escreve às igrejas, escreve aos anjos, aos pastores dessas igrejas, para que eles leiam e eles fiquem atentos ao que eu estou escrevendo a eles. E se nós formos olhar superficialmente, rapidamente, as 7 igrejas, todas elas ali na Ásia, eram de fato algumas cidades, umas mais importantes, outras nem tanto, eram igrejas que estavam vivendo por volta do ano 90, por volta do ano 100, depois de Cristo. E das 7, 2 recebem só elogios. 2 delas, Esmirna e Filadélfia, essa que nós acabamos de ler. 4 delas, além dos elogios, recebe também críticas. E uma delas recebe só críticas. De quem? De Jesus. Exortação de Jesus. Quando nós vamos ver, irmãos, a igreja de Filadélfia, é um elogio de Deus, um elogio do Senhor Jesus, pela fé daquela igreja. Interessante que há alguns contrastes, e eu quero tentar pelo menos passar rapidamente nesses contrastes aqui. Filadélfia era conhecida por uma cidade pequena, ou uma igreja pequena, mas diante de Deus, uma igreja forte. A igreja de Éfeso era uma igreja conhecida pela sua ortodoxia, eles eram firmes na doutrina, mas para Jesus faltava amor. Sardes tinha fama de ser forte, de ser uma igreja bem edificada, mas para o Senhor Jesus estava morta. Laodiceia então, nem se fala, eles se gabavam e diziam, eu não preciso de nada, eu tenho tudo, mas para Jesus eles não tinham absolutamente nada, faltava tudo. E em cada uma dessas perspectivas nós vamos ver, que aquilo que nós vemos da igreja, nem sempre é aquilo que Deus vê da sua própria igreja. Então Jesus tem um olhar especial para nós, porque quando nós falamos igreja, eu não estou falando a instituição, mas eu também estou falando de nós como pessoas, como membros dessa igreja. Ele está falando de nós.
E quando nós olhamos para a carta à igreja de Filadélfia, nós vemos como Deus anima aquela igreja. E o título da nossa mensagem é a autoridade de Cristo sobre a vida da sua igreja. A autoridade daquele que é o Filho de Deus sobre a vida da sua igreja. No capítulo 1, se você observar, nós vemos a visão de Jesus glorificado. Verso 9, ele diz: eu, João, irmão vosso e companheiro, estou no capítulo 1, versículo 9. Irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E quando ele se volta para ver quem é que falava com ele, ele vê a figura, a imagem daquele que é o Filho de Deus. Usa palavras ou uma característica diferente, justamente porque cada elemento, como olhos de fogo, demonstram a capacidade da visão de Deus de ver todas as coisas. A voz, como de muitas águas, é a voz poderosa do Senhor Jesus sobre a vida de todas as pessoas. E aquele que vem cavalgando por sobre os montes é aquele que tem autoridade sobre as nações, para guiar, para comandar todas as nações. E os irmãos sabem que quando Jesus veio ao mundo, ele usava sempre de figuras de linguagem para poder nos ensinar, nos mostrar de uma maneira assim, muito clara a vontade de Deus para nós. E aqui, na carta à igreja de Filadélfia, ele usa 3 figuras. Ele fala a respeito da chave, ele fala a respeito da porta e ele fala a respeito da coluna. São 3 imagens que Jesus está usando aqui para falar a respeito da sua autoridade. E no primeiro, no versículo 7, nós vamos ver que Cristo tem toda a autoridade sobre a sua igreja. Verso de número 7, ele diz: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Quem está falando? O Senhor Jesus. É aquele que tem a chave de Davi. Uma expressão, irmãos, que remonta lá em Isaías capítulo 22, versículo 22, usado num contexto levemente diferente, mas que eu passo a ler para os irmãos, para dizer como que Jesus usa esta imagem dessa chave, para falar a respeito da sua autoridade. Isaías 22, verso 22, ele diz: porei sobre o seu ombro a chave da casa de Davi, ele abrirá e ninguém fechará, fechará e ninguém abrirá. No texto aqui, a ênfase está na responsabilidade daquele que possui a chave da casa de Davi. Mas agora, no livro de Apocalipse, quem está com a chave nas mãos é o Filho de Deus, é Jesus. Então, além da responsabilidade que ele tem, está sendo demonstrada aqui a autoridade. Quem tem a chave, abre a porta da despensa. Lembrando que naquela época não se tínhamos chave como nós temos, de uma forma assim tão fácil. Era algo mais voltado para aquelas pessoas que tinham realmente condições. E a porta fechada por uma chave significava também uma porta bem trancada, que não precisava de uma corda ou alguma coisa assim improvisada, que poderia ser facilmente tirado por alguém que quisesse entrar, mas a chave, quando trancava aquela porta, significava que aquela porta está realmente trancada, foi trancada pela chave. E quem tem essa chave tem a autoridade, e o que o texto está dizendo é que Jesus tem autoridade nas suas mãos. Mateus, capítulo 16, versículo 19, nós vemos Jesus usando esta figura também, aqui falando para Pedro. Mateus capítulo 16,
num texto de grande importância para a igreja. Ele diz no verso 19, falando a Pedro: dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. A autoridade que Deus estava concedendo, não a um homem em especial como a Pedro, mas à igreja do Senhor Jesus, a autoridade para pregar a palavra de Deus. A autoridade estava sendo dada ali, e o que nós vemos no livro de Apocalipse é que Jesus tem a autoridade. Ele manda em nós. Obedece quem pode? Não, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Quem tem essa autoridade, manda. E nós vemos por toda a Escritura a autoridade de Jesus. Quando ele disse aos seus apóstolos: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ele não só manda no céu, mas ele manda na terra também. Então toda autoridade está nas mãos de nosso Senhor Jesus Cristo. E interessante que ele diz no verso 7, estas coisas diz o santo e o verdadeiro. Porque ele, como autoridade, ele também sabe definir quem é o impuro, quem é o falso. E quando nós continuamos a ler o texto, nós vamos perceber que havia falsos no meio daquela cidade, na cidade em si. Porque havia ali também muitos judeus. Judeus esses que chegavam para os convertidos da igreja e diziam: olha, por que vocês estão seguindo a Cristo, ao Messias desse jeito? Vocês precisam guardar a lei. Vocês precisam obedecer ao que Moisés deixou. Vocês precisam guardar o sábado. Seus filhos precisam passar pela circuncisão. Se vocês não fizerem isso, não adianta vocês estarem indo para a igreja, fazer as suas orações. Vocês precisam guardar a lei. Mas aquela igreja, ela permanecia firme diante daquelas mentiras que eram contadas para ele. E quando Jesus se apresenta, Jesus sabe da luta que aquela igreja estava vivenciando. Então Jesus diz: aquele que é o santo e o verdadeiro. Não há falsidade em Jesus. E é ele, de fato, que consegue distinguir uma coisa da outra, daqueles que realmente são falsos e daqueles que realmente são verdadeiros. Esse é o Senhor Jesus. Na sua autoridade, ele define cada uma aqui. Segundo, no versículo 8, nós vamos ver que Jesus conhece a realidade da sua igreja. Quando ele escreve a igreja de Filadélfia, ele conhece aquela cidade. É interessante como essa relação de Jesus conhecer a cidade, era o ambiente onde a igreja estava. Onde nós estamos é o contexto onde tudo foi criado e formado. Jesus diz aqui no verso 8, conheço as tuas obras. Sim, ele conhece aquela igreja. Ele diz que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Jesus conhece a realidade daquela igreja, daquilo que eles estavam vivendo, mas o que ele diz aqui é que eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta. Olha a outra imagem que Jesus usa aqui. A porta. E essa porta está aberta. E quando essa porta está aberta, ninguém pode fechar. Porque ele tem a autoridade sobre todas as coisas. Aqui, meus queridos, nós vemos esta oportunidade que Deus estava dando àquela igreja de pregar o evangelho do Senhor Jesus. De pregar o evangelho do Senhor Jesus. Quando nós falamos de porta, nos lembramos também lá no livro de Mateus, fala sobre os dois caminhos, o caminho largo e o caminho estreito. E ele fala da porta larga e da porta estreita. E as duas linguagens aqui, as duas mensagens é a mesma coisa. O caminho que conduz a Deus, ele é apertado, é uma porta estreita. Mas o caminho que conduz ao inferno é largo. A porta é larga.
Infelizmente, diz Jesus, são muitos os que vão entrar por essa porta larga. Então, quando ele usa essa linguagem, essa imagem da porta aqui no livro de Apocalipse, ele está falando também desse juízo de Deus. Uma porta está aberta. Se você entrar, você será salvo. Mas se você não entrar, você corre o risco de ser condenado. Ao mesmo tempo que esta porta aberta também significa uma oportunidade para que a palavra de Deus seja proclamada. Como? A imagem aqui, irmãos, é que quando existe uma porta aberta, é uma oportunidade que Deus abriu para você. E abriu para quê? Geralmente a gente pensa em prosperar, em crescer financeiramente, mas para Jesus não é isso. A oportunidade que Jesus está colocando diante da sua igreja é a oportunidade de fazer o nome dele conhecido para todos aqueles que não o conhecem ainda. É a oportunidade para levar o evangelho até onde o evangelho ainda não foi pregado. E a porta estava aberta para aquela igreja, para que eles pudessem pregar a palavra do Senhor. Como eu disse, uma igreja de pouca força. Jesus diz: conheça as tuas obras, que tens pouca força. Não dá para nós definirmos exatamente se era pouca força porque era uma igreja pequena, se era pouca força porque era uma igreja que não tinha nenhuma presença na cidade, não tinha uma força política por trás dela, ou se era uma igreja com pouca força porque a maioria dos seus membros eram pessoas pobres, vindas principalmente da escravidão. Então eles se uniam ali, mas eles não tinham absolutamente nada. Mas o fato é que pouca força significa uma dessas descrições. Uma igreja, aos olhos do homem, fraca, que não tinha nenhuma relevância para o contexto da cidade em si, ou que tinham pouca condição de avançar e fazer grandes obras, talvez como outras grandes igrejas poderiam fazer, mas o que Jesus diz é: vou dar a vocês uma porta aberta, há uma oportunidade para vocês, para que vocês possam pregar o evangelho. É a interpretação principal que nós temos aqui desse texto. E, por último, o terceiro ponto, é que Cristo, no versículo de número 9, ele vai dizer: eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus, e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se-ão aos teus pés e conhecer que eu te amei. Eles vão conhecer que eu te amei. O que Jesus está dizendo para aquela igreja é que eles guardaram a palavra de Deus e não negaram o nome de Jesus. Eles foram fortes quando os opositores se levantaram, meus queridos irmãos. E às vezes o que não falta é oposição. Mas eles, aquela igreja foi forte, buscou forças em Deus. E aqui nós podemos tirar algumas rápidas aplicações para a nossa vida, a partir da leitura desses versos. Primeiramente, é que muitos querem ouvir de Jesus apenas aquilo que agrada aos ouvidos. Muitos querem ouvir apenas aquilo que agrada aos ouvidos. Quando lemos um texto como esse, pensamos: olha, o pregador vai falar a respeito disso. Mas Cristo não está dizendo que nós temos o poder da palavra. Quantas vezes você já ouviu dizendo aí: olha, o poder está na sua palavra, declara a bênção, profetiza, sapatia, faz uma confissão positiva aí. Meus queridos, isso nada pode mudar a vontade de Deus. Somente Ele pode abrir a porta, ou somente Ele, Jesus, pode fechar a porta. Não importa quantas palavras eu diga, palavra de poder, de autoridade, profetizando, se Jesus não quiser abrir a porta não se abre. Mas se Jesus quiser abrir a porta, ninguém é capaz de impedir que a porta seja aberta, porque toda a autoridade é de Jesus. Ele está dizendo aqui no verso 7, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá.
Cristo também não está dizendo que podemos encontrar muita força se nós olharmos para dentro de nós. Não sei se você já conhece alguns aí, pregadores de YouTubers coachings, palavra da moda, né? Agora tem muito crente coaching. E o que há de errado com o crente coaching ou pastores coachings? Esses pastores, esses pregadores, muitas das vezes pregam para que você olhe para dentro de você e diga: olha, arranque a força que há dentro de você. Você é capaz, você é forte. E no passado tinha os pregadores da prosperidade material. Agora esses coachings é da prosperidade existencial. Entenderam a diferença? Prosperidade existencial, você pode viver bem, você pode viver da maneira que você quiser, basta você querer, basta você lutar, basta você se esforçar. Mas quando nós olhamos para a palavra do Senhor Jesus, Jesus não está preocupado com o seu bem-estar existencial. Ele está preocupado com a tua salvação, se você de fato serve a Ele, se você de fato o ama, porque se você o ama, o seu bem-estar existencial automaticamente virá, porque você pertence ao Espírito Santo de Deus. Então muitos estão tentando artificialmente criar um relacionamento bom consigo mesmo, se esquecendo da fonte, que é Jesus. É com Ele que nós precisamos criar relacionamentos fortes e duradouros, que realmente vai trazer uma prosperidade existencial para nós. Realmente vamos chegar nesse objetivo, de sermos felizes como seres humanos, mas fazendo aquilo que Deus quer que nós possamos fazer. Também Cristo está nos dizendo que surgiram falsos, ou mesmo que surjam falsos profetas, ou falsos irmãos. Há essa possibilidade sim, de surgir falsos. O problema é quando no decorrer da vida, nós corremos o risco de ser esses falsos irmãos. Por algum motivo talvez, percamos a fé e comecemos a ser mais sinagogas de Satanás, do que a igreja do Senhor Jesus. A igreja de Cristo jamais será destruída, mas ao longo da história, algumas igrejas desapareceram. Desapareceram porque perderam a noção de quem eles eram, de como deveriam servir ao Senhor Jesus, e fracassaram, e se perderam pelo caminho. Então nós temos que abrir os nossos olhos e estarmos atentos a isso. Não podemos fracassar nessa missão que Deus está nos dando. E é por isso que nós vamos vê-lo aqui no versículo 10, nos alertando: igreja, fique vigilante, fique atenta, pois nós estamos aqui ansiosos pela chegada de um ano novo, mas e se de repente o próprio Cristo voltar? O próprio Cristo vir nessa noite, será que nós estamos preparados para encontrarmos com Ele? Versículo 10, ele vai dizer: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora. O que ele está dizendo, de uma maneira clara, é que mesmo quando nós passamos por lutas, quando enfrentamos esses falsos irmãos, essas falsas pessoas no meio da igreja, calma lá, ainda pode vir algo pior. Ele está falando do dia da provação, do dia difícil, mas há uma promessa: eu te guardarei. Mas há uma exortação no versículo 11: conserva o que tens. Mesmo que exista uma promessa, eu te guardarei, mas cabe a nós, igreja, essa responsabilidade: conserva o que você tem. Não sabemos como será essa provação, mas ela pode vir sobre a igreja. Então, o que nós vemos aqui é que essa igreja, ela tem uma coroa. Cristo está nos dizendo que essa igreja tem uma coroa. Verso 11: conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Qual é a coroa dessa igreja, meus irmãos? Qual é a coroa que essa igreja tem? Nos ajuda muito a entendermos essa coroa, se voltarmos à página, no capítulo 2, versículo 10. Capítulo 2, versículo 10.
Quando ele diz, não temas as coisas que tens de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias, sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel diante dessas lutas, diante dessas dificuldades, e vocês receberão essa coroa. E aqui ele está dizendo, conserva o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. Essa coroa é a recompensa que Deus tem para cada um daqueles que foram fiéis, que caminharam com fidelidade, para não se afastar da pureza da Escritura. No domingo, na última mensagem, nós falamos sobre a necessidade de nós termos a Escritura como fundamento da nossa fé, da nossa prática, da nossa existência. Então nós precisamos ser fiéis a Deus, nesta caminhada, conservar o que nós temos. Isso implica em sermos de fato vigilantes. E eu termino, irmãos, seguindo os próximos versos aqui, fazendo a conclusão. Fizemos algumas aplicações. Mas a nossa conclusão, nós podemos ver que mais do que a preocupação por emprego, por uma condição financeira melhor, por uma aposentadoria que realmente sustente, consiga garantir uma vida tranquila para você, nós devemos ansiar mesmo, para sermos colunas do santuário de Deus, é o desejo de ansiarmos estar na presença do Senhor. E talvez você diga, pastor, já vem esse negócio papo de religioso aí, né? Mas é isso, meus queridos. Veja bem como Jesus conhece aquela igreja. No versículo 12 ele diz, ao vencedor far-lo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. É interessante como Jesus conhece a igreja, ele fala para aquela igreja, no seu contexto. Porque a igreja de Filadélfia, ela existia num vale, num corredor, e esse local, essa cidade foi construída de uma maneira estratégica, para ser ali a porta de entrada das igrejas da Ásia, do Oriente, para levar a cultura helênica, a cultura grega, para o Oriente. E aquela cidade foi construída com esse propósito, num local privilegiado em termos de passagem, de caminho, porém, um lugar que tinha muitos terremotos. Constantes rachaduras poderiam ser encontradas nas casas naquela época. E uma coisa que, quando alguém erguia um monumento, ele não sabia por quanto tempo aquele monumento ficaria de pé, pois poderia ter um terremoto e poderia cair, por mais bonito e por mais belo que fosse. Então Jesus usa a figura de uma coluna que vai estar ali, fixada naquele lugar, que vai ser a base daquele edifício e que jamais vai sair daquele lugar, porque nada a derrubará. Esta é a figura do crente, do servo do Senhor, que Jesus está colocando aqui, para ser verdadeiramente coluna. E mais, no versículo 12 ele diz, e daí jamais sairá, gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Isso porque, naquela época mesmo, a cidade tinha ganhado um novo nome, justamente porque o imperador César resolveu mudar o nome daquela cidade, chamando ela de Neo-Cesareia. Neo-Cesareia, a cidade de Filadélfia, ganhou um novo nome. E Jesus então diz, vocês, igreja, vão receber um novo nome. Vocês vão receber o nome do meu Deus, o nome da cidade, o meu novo nome. Por 3 vezes, eles reivindicam justamente isso. Jesus aqui repete justamente isso. Vocês receberão um novo nome. Glória a Deus. Para dizer, vocês são especiais para mim. Ao mesmo tempo que ele está dizendo, falando de relacionamento,
de intimidade, de autoridade. Vocês terão relacionamento comigo. Vocês terão isso. E como é bom quando nós temos este relacionamento verdadeiro com o Senhor Jesus. Ele está dizendo para a sua igreja: vocês vão vencer, vocês vão ser coluna. Mas ao mesmo tempo Ele está nos dizendo: nós também devemos ansiar por isso. Nós também devemos desejar estas coisas. Nós também devemos buscar e querer estar na presença do Senhor Jesus. Portanto, meus amados, quando chegamos no novo ano, estamos próximos deste momento, nós então temos uma esperança de sermos verdadeiramente esta igreja do Senhor Jesus, amada por Deus, quando Ele diz: eu te guardarei da hora da provação, eu te guardarei, mesmo que digam para você que você tem pouca força, mas você é grande, você é forte, porque você não negou o meu nome. Eu te guardarei. É o que Deus faz conosco, meus queridos, guardando a sua igreja, protegendo e amando. A pergunta é: onde você quer estar em 2020? Fora da igreja ou dentro da igreja? Aonde você deseja estar? Perto de Jesus ou longe de Jesus? Aonde você quer caminhar os seus próximos dias, sabendo que existe sim uma declaração no verso 11: venho sem demora. E quando Ele vem, é para trazer já agora como juiz punição àqueles que não trilharam o seu caminho, e recompensa, a coroa da vida, àqueles que se dedicaram a viver para Ele. E nesse momento, eu gostaria que você pensasse nisso, e eu gostaria de convidar aqui mais uma vez a nossa equipe de louvor. Quando nós nos aproximamos deste novo ano, nós queremos passar esta virada cantando ao Senhor. E destes cânticos que nós ouvimos, talvez um dos que enfatizam mais esse momento é o cântico Te Agradeço. Te agradeço. São coisas maravilhosas que Deus tem feito por nós. Por tudo que tens feito, por tudo que hás de fazer, eu quero te agradecer. Louvar ao Senhor, render ao Senhor, a Ele seja toda honra e toda glória. E que nós possamos cantar ao Senhor mais uma vez esse cântico. Vamos colocar em pé. Um momento de adoração ao Senhor, quando chegamos nesse novo ano, que nós possamos dizer isso ao Senhor: por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, eu quero te agradecer, Senhor. Gratidão move o coração de Deus, para que possamos sempre viver em fidelidade ao Senhor. E tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Agradeço, Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. te agradeço, Jesus, te agradeço.
agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Aleluia. Vamos dar as mãos, fechando aqui os corredores, o corredor. Vamos dar as mãos com as pessoas que estão mais próximas. Neste momento de passagem de ano, chegada deste novo ano, que nós possamos estar de mãos dadas, orando, dizendo: te agradeço, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Ore ao Senhor nesse momento. Cante a Ele, exalte o nome do Senhor. Neste novo ano que está chegando, bendito seja o nome do Senhor. Possamos estar juntos nessa grande corrente, louvando ao Senhor no nome de Jesus. Deus amado e Deus todo-poderoso, muito obrigado, Senhor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, Senhor. Obrigado, a Deus, porque esta igreja só existe, ó Deus, pela misericórdia do Senhor, pelo amor do Senhor, ó Deus. Pai, no nome de Jesus, eu te louvo, Senhor, por todos aqui presentes, ó Deus, para que a graça do Senhor, ó Deus, continue sendo derramada sobre esta igreja, neste novo ano que se inicia, Pai, para a honra e para a glória do Senhor Jesus, ó Deus. Muito obrigado, ó Deus, porque Tu és um Deus maravilhoso, porque o Senhor tem cuidado de nós em cada uma das nossas necessidades, como o Senhor tem visitado, ó Deus, a nossa família, Senhor. Às vezes foram momentos, ó Deus, de enfermidade, às vezes, ó Deus, foram momentos de desentendimento, às vezes foram momentos, ó Deus, de orgulho, de prepotência, de raiva, de frieza. Às vezes foram momentos de amargura, de depressão, de ansiedade. Às vezes foram momentos de incerteza, Senhor, porque faltava o alimento, faltava condição, a Deus, para honrar os compromissos. Às vezes foram momentos, a Deus, de fraqueza mesmo, de distanciamento, a Deus, de pecado presente na vida. Mas nós queremos, a Deus, Te louvar, Senhor, porque se estamos aqui neste momento, ó Deus, no início deste novo ano, é porque o Senhor teve misericórdia de nós, ó Deus, é porque o Senhor abriu de fato uma porta, Pai, para que nós pudéssemos passar, ó Deus, para que nós pudéssemos vencer, ó Deus, aquilo que estava sobre nós, ó Deus, e que estava nos impedindo de cultuar verdadeiramente ao Senhor. E neste novo ano, Senhor, que se inicia, nós queremos clamar pela misericórdia do Senhor. Não adianta nada nós declararmos aqui, ó Deus, que vamos ser vitoriosos, porque isso não muda absolutamente nada da vontade do Senhor. Mas o que compete a nós é clamarmos a Tua graça, a Tua misericórdia, porque se o Senhor nos abençoar, ninguém pode nos amaldiçoar. Se o Senhor abrir uma porta, ninguém pode fechar essa porta. Se o Senhor fortalecer o nosso caminho, o nosso caminhar, ninguém pode nos parar de caminhar, ó Deus, nos impedir a caminhar, ó Deus. Se o Senhor quer nos abençoar, absolutamente ninguém pode impedir isso, ó Deus. Por isso, ó Deus, nós nos colocamos diante do Senhor, clamamos a Ti, Pai, tem misericórdia de nós, ó Deus, para que nós possamos fazer o melhor na obra do Senhor, ó Deus, para que nós possamos levar o Teu Evangelho. Nós precisamos de Ti, Pai, para que a nossa família seja abençoada, nós precisamos de Ti, para que o nosso emprego, o nosso trabalho, a nossa empresa seja abençoada, nós precisamos de Ti, Senhor, para que as pessoas que estão ao nosso redor sejam abençoadas, nós precisamos de Ti, Senhor, depender cada vez mais de Ti, para sermos verdadeiramente colunas no santuário, ó Deus, para recebermos o novo nome, o nome do Senhor, ó Deus, para ouvir o que o Senhor diz, que por mais que as pessoas digam que nós somos fracos e pequenos, o Senhor olha para nós e diz: vocês estão vencendo, vocês não me negaram, vocês guardaram a minha palavra,
E que assim seja, Senhor, para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Nós te louvamos, nós te agradecemos, nós bendizemos o teu nome e nós cantamos e louvamos por tudo que tens feito, por tudo que ainda vais fazer. Nós te louvamos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. É que nós oramos, Senhor, e cantamos e louvamos o teu nome, em nome de Jesus. Aleluia, glória ao nome do Senhor Jesus, igreja. Vamos dar um abraço bem forte, desejar um feliz ano novo, um feliz 2020, que chega para trazer realmente graça e misericórdia. Cumprimente os nossos irmãos, cumprimente os nossos convidados. Aleluia, que Deus nos abençoe. Com o meu coração